falou bastante comigo. Se você também estiver os ouvidos atentos, eu creio que falou contigo também. As irmãs já trouxeram louvores, palavras. As palavras que já foi pregada aqui nessa tarde, já dava para salvar o mundo inteiro, se desse crédito nessas palavras que já foi pregada aqui nessa tarde. Mas rapidamente nessa tarde quero deixar mais uma mensagem para a nossa vida. Nós saímos de casa nesse intuito mesmo, de vir aqui pregar e pregar e pregar a palavra de Deus. Palavra do Senhor rapidamente, João 4, apenas versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Palavra poderosa, aonde aqui já descartou todo ser humano como salvador, aonde a palavra diz que nenhum outro nome foi dado sobre a terra a qual o homem pode ser salvo. A salvação se encontra unicamente em Jesus Cristo. Então nessa tarde, você que está me ouvindo, se você ainda não está em Cristo Jesus, você está correndo um grande perigo. Você está correndo um grande perigo de perder a sua única oportunidade de salvação. Mas por que perder a sua oportunidade? Porque vai chegar o tempo, a palavra diz, buscai ao Senhor, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Meu amado, o momento de todo ser humano voltar ao pó chegará. Talvez nós vivemos uma vida nessa terra, não queremos saber de Jesus, não queremos saber de esse que é o Salvador da humanidade. Mas muitas vezes, quando a pessoa parte dessa vida, que Deus o ponha em um bom lugar. Mas não existe um bom lugar sem Cristo Jesus. Não existe essa de você ir para um bom lugar sem Cristo Jesus. Palavra dura, mas é necessário, porque eu não vou pregar uma mentira. Eu não vou dizer que a sua vida está tudo bem. Você pode viver do jeito que você bem entende. Você pode viver do jeito que você bem quer. Você pode se prostituir, beber, se drogar, roubar, mentir, prostituir nessa terra e dizer, está tudo bem. Se hoje você morrer, você vai para um bom lugar. Não, meu amado, se eu, que estou passando essa mensagem, como diz Tiago, não ser só ouvinte, mas ser praticante. Se eu prego e não pratico, eu vou para o mesmo lugar daquele que está fora e nunca andou no caminho de Jesus. Então a palavra de Deus, ela é dura mesmo para quem? Para mim que estou pregando. Porque a palavra diz, se eu amo a Deus e nego com as minhas práticas, eu sou mentiroso. Então a palavra de Deus, ela é se ensina ou não. Por isso que a palavra diz, em nenhum outro nome há salvação a não ser em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que confessar a Cristo nessa terra perante os homens, ele o confessará perante o Pai. Mas aquele que negar a Cristo nessa terra perante os homens, ele o negará perante o Pai. Então Cristo Jesus é aquele que foi falado aqui em Mateus 11, versículo 28, que ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados
chamado Ele convida. Mas também a irmã nessa tarde falou sobre Ele está à porta, Ele bate. Então Jesus Cristo é aquele que convida, mas é o que também vai à tua porta bater, para que você abra a porta para Ele entrar. A irmã falou nessa tarde, só que quem tem essa chave é somente você. É somente você que tem essa chave para que Jesus possa entrar na sua vida. Olha como a palavra é séria. A palavra diz que naquele tempo muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, mas o Senhor vai dizer: olha, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por quê? Nunca abandonou o pecado, nunca abandonou a iniquidade. Então o Evangelho de Cristo Jesus, ele nos constrange, ele nos chama a uma mudança, ele nos chama a uma mudança de caráter, ele nos chama a uma mudança de vida perante Ele. Ele nos chama a essa mudança. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu vivo a minha vida e Deus é amor, e daí? Para aí. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, ele entregou o Filho dele para morrer pela humanidade. Mas também a palavra diz: aquele que amar esse mundo e as práticas desse mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então o mundo, esse século maldito, esse século pecado, onde tem destruído a humanidade, a palavra diz que é inimigo de Deus. Quando Jesus, ele diz para os seus discípulos: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o requisito da salvação é crer em quem? Naquele único Salvador, Jesus Cristo. E Jesus, ele diz em João 14, versículo 6, ele fala para os seus discípulos: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, olha só como Jesus diz, e ninguém, uma única pessoa, é ninguém, chegará ao Pai a não ser por mim. Para chegar ao céu não há atalho. Para chegar ao Pai não tem jeitinho brasileiro. Naquele grande dia a palavra diz que todos compareceremos perante ao trono de Cristo. Para que todos viemos prestar conta de quê? Eu prestar conta da sua vida, você da minha, eu da vida das irmãs. Não, cada um preste conta da sua vida. A nossa missão nessa tarde é pregar o Evangelho, porque diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é requisito de eu dizer que sou salvo, não. O ser salvo é crer em Jesus Cristo. O requisito é crer em Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo de Deus, que diz que é o Consolador, Ele é quem nos consola, Ele é quem nos convence de nossos pecados, e Ele quem nos leva através do nosso arrependimento. Jesus disse que se alguém quer ser o meu discípulo, o primeiro requisito é: negue-se a si mesmo, depois pegue a sua cruz e me siga. Então nessa tarde, meu amado, que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Também foi falado aqui nessa tarde que seria como foi nos dias de Noé. No tempo de Noé não teve duas arcas, não teve duas oportunidades. E deixa eu falar, e quem betumou, e quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus. O Deus te amou, o Deus que enviou o seu Filho. Então quem vai fechar a porta é o próprio Deus. A porta da graça, ela vai se fechar. O momento está chegando. O momento está chegando. Jesus, Ele tem convidado a humanidade ao arrependimento. Ele
alimenta, ele nos gera mudança, transformação, algo novo. A palavra diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que traficava não trafique mais, aquele que prostituía não prostitua mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que vivia numa prática que desagrada a Deus não desagrade mais. Então, seguir a Cristo, deixa eu falar para ti, talvez nessa tarde você tenha parado, você parou de servir a Jesus, talvez você até saiu da igreja, parou de se reunir com os irmãos, por causa que você viu mau testemunho dentro das igrejas, por causa que você viu alguém fazendo algo de errado que não condizia com o evangelho. Deixa eu te falar, não desista de Jesus por causa do homem, não desista de Jesus por causa de maus testemunhos, não desista de Jesus por causa que você tem visto o escândalo sobre a terra, porque o escândalo sobre a terra ele vai aumentar, a mentira tem aumentado e o mundo jaz no maligno. A palavra diz que há o trigo e há o joio, a palavra diz que há a ovelha e há o bode, e a palavra diz que ambos crescem juntos, meu amado. Sabe quem vai separar naquele grande dia? É o Senhor. O discípulo fala assim: ó Senhor, o Senhor quer que nós arranque o joio? O Senhor fala: não arranque o joio, deixa crescer junto, para que não venha morrer também o trigo. E meu amado, o dia da colheita está chegando, Jesus ele está voltando. Que você não quer estar distante de Jesus naquele grande dia. A palavra do Senhor vai dizer sobre o homem, que aquele homem ele era rico, ele encheu o seu celeiro, e ele diz: eu vou crescer o meu celeiro, para que eu possa encher o meu celeiro e eu possa descansar. E a palavra diz assim: louco, se nessa noite pedires a tua alma, para quem você tem preparado a sua alma? E nessa tarde eu pergunto para você e para mim também, que para quem estamos preparando a nossa alma? Para a salvação ou para a condenação? Há 2 lugares esperando o homem, não há 3 lugares, há somente 2 lugares. A palavra diz em Daniel 12, versículo 2, que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. 2 palavras haverá: vinde bendito do meu Pai, ou será se afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então nessa tarde, essa breve mensagem para a sua vida, qual a palavra que você quer ouvir perante o Senhor? Bendito ou maldito? Vinde bendito do meu Pai, ou afastai-vos de mim, maldito. A escolha em vida, depois que morre, já não tem mais jeito. Você quer ir para a eternidade com Cristo? Viva uma vida passageira com Ele. Porque a passagem para a eternidade com Cristo é viver uma vida passageira com Ele, que é aqui na terra, para ir para a eternidade. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa tarde nós te agradecemos por esse período, por cada palavra que foi pregada, cada louvor que foi entoado aqui nesse lugar. Pai amado, toma o setor QNR em tuas mãos. Pai amado, toma nessa tarde, Senhor Deus, cada vida nesse lugar. E assim nós oramos, te pedimos, te entregamos o setor QNR em nome de Jesus.